Graças ao bom Deus, aqui estamos para os estudos dominicais. Eu sou grata a Deus por esta oportunidade e também por ter esse momento em que posso compartilhar com você a palavra de Deus. O Espírito Santo ilumina nosso coração, nossa mente e ilumina especialmente porque Ele é Deus e somente Ele pode nos revelar, nos ensinar toda a verdade, e esta verdade é uma só: Jesus Cristo, o Pai escolhido. Quem será? O Evangelho de Mateus registra sobre um homem importante, um homem que entrou para o registro bíblico e para a história humana. Esta mensagem, este estudo sobre a pessoa de José, você conhece? É um estudo ousado, porque não encontramos muitos registros, quer na tradição ou na própria Bíblia, muitas informações, material existente sobre José. Mas lembramos que é importante nós conhecermos, estudarmos sobre este personagem bíblico que foi escolhido por Deus. Vamos lá? Quem era José? Qual era a sua linhagem? Isto é importante. E a Bíblia registra da onde descende José. Em Mateus, no capítulo 1. José era da casa e família de Davi. Muito mais que um descendente de Davi, José era o herdeiro do trono. E o seu nome está nessa genealogia de Jesus, entre os primogênitos herdeiros do trono. Em primeiro livro de Crônicas, no capítulo 17, o versículo 11, Deus fala com Davi e diz que quando se cumprissem os dias de Davi, então Deus faria surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este descendente edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Eu lhe serei por pai, e ele me será filho. Deus falando com Davi. E
quando vamos ao Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 1, o versículo 31 e 32 e 33, nós vemos o anjo anunciando a Maria, e o anjo disse: o Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Este ente santo é o prometido a Davi. É o prometido em Gênesis 3:15. Então Jesus é o herdeiro prometido. Jesus é o personagem principal, central, é o herdeiro legal ao trono e seu nome aparece como sucessor de José. Veja, Mateus 1,16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, ou seja, o ungido, porque nós sabemos que o rei tinha que ser ungido por Deus, e Jesus era o ungido. José assumiu a paternidade de Jesus, recebeu Maria como a sua legítima esposa e o seu filho, o filho que estava no ventre de Maria, como seu legítimo filho. Esta era a linhagem de José. Então ele era descendente real. A sua profissão, qual era? Todos nós sabemos, carpinteiro, sempre nós falamos. Mateus, no capítulo 13, o versículo 55, quando Jesus, já no seu ministério, Jesus foi a Nazaré, e onde ele fora criado, onde a sua família era bem conhecida. As pessoas, quando viram a sabedoria de Jesus, ficaram maravilhadas e perguntaram: de onde vem esta sabedoria e estes poderes, esses milagres que ele faz? Não é este o filho do carpinteiro? Então eles sabiam, conheciam bem a família de Jesus e sabiam que José, o pai de Jesus, era um carpinteiro. O ofício de carpinteiro era muito comum. Nós vemos no Velho Testamento, no Novo Testamento, o carpinteiro era trabalhador habilidoso, que fazia muitas coisas. Fazia telhados, portas, janelas, escadas, fabricava os móveis da casa, mesa, camas, divã, estrado para os pés. Fabricava também instrumentos agrícolas, arado, canga, que os bois ficavam, puxando, e sobre o seu pescoço tinha canga. Também instrumento para peneirar o grão, as tábuas, máquinas de irrigação. E em centros maiores também faziam carrocerias, carroças. E em tempos de guerra, carros de combate. E os navios também eram de alçada do carpinteiro. E no templo de Jerusalém,
também no tabernáculo, lá no tempo de Moisés. Nós temos a parte da madeira e no templo em Jerusalém, tudo era obra, era ofício do carpinteiro. Eu vou deixar os textos bíblicos aqui, você pode conferir. As ferramentas usadas pelo carpinteiro, como José era, eles usavam régua, compasso ou divisor. Também usavam enxó. Enxó era uma enxadinha para desbastes. Plaina, um pequeno cutelo, serra de ferro, pregos, martelo, buril. O buril era um instrumento de aço para gravar. E sovela, que também era um instrumento de ferro que servia, ele tinha uma haste pontiaguda, servia para perfurar. Nós vemos essas referências que eram oficiadas pelos carpinteiros na Bíblia. José, da linhagem de Davi, herdeiro do trono, ele era também carpinteiro, uma profissão, um ofício que muitas vezes não era tão pomposo assim, mas olha quanta coisa, e tudo dependia dessa profissão, a maioria, desde da casa ao campo, ao mar, ao templo. E como era o caráter de José? Pela Bíblia, por esses textos que nós lemos aqui, em Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18, nós lemos o relato do nascimento de Jesus, que o anjo comunicou a Maria que ela estaria grávida. E o nascimento de Jesus foi assim, Maria, ela estava comprometida com José, mas antes dela se unir a José, antes deles coabitarem, antes de terem uma relação, a primeira relação sexual do casal, Maria se encontrou grávida. E que José, com quem Maria estava para se casar, ele, sendo um homem justo, não queria expor Maria, envergonhá-la em público, então ele resolveu deixá-la secretamente. E diz a Bíblia que José, filho de Davi, o caráter de José, primeiramente, ele era um homem obediente, porque quando ele estava pensando, eu vou deixar Maria, mas eu vou fazer isso silenciosamente, para não expô-la. Mas, quando ele estava pensando nisso, o anjo do Senhor veio e falou com José. E José, ele era obediente, porque o obedecer é entender, é escutar a voz de alguém e ter os ouvidos e o coração abertos à palavra desse alguém. A obediência é a resposta
viva de um ser às palavras de outro. E esta sempre foi a atitude de José, obedecer. E é impressionante como em todas as visões angelicais que teve para receber Maria como sua esposa, o Senhor falou com José que o que havia sido gerado em Maria era do Espírito Santo e que o menino deveria se chamar Jesus e que esse menino seria o Salvador do seu povo, iria libertar o povo dos pecados dele. E José obedeceu, ele ouviu a voz do Senhor e recebeu Maria como sua esposa. Também, quando após, lá na frente, quando o Herodes queria matar os bebezinhos para evitar que um novo rei crescesse, o que aconteceu? O anjo falou, o anjo do Senhor, próprio Deus, enviou o seu anjo para que José saísse e fosse para o Egito, lá em Mateus 2, 13, 14. E José obedeceu e foi. Quando Herodes morreu, passado um tempo, Deus fala para José voltar para Israel, porque Herodes já havia morrido. E José voltou e foi viver na Palestina, foi viver em Nazaré, porque ele teve aquele receio, aquele temor natural, não um temor de desconfiança de Deus, mas um temor de proteção familiar. Porque ele ficou sabendo que o sucessor de Herodes era outro Herodes. E então ele ficou assim, temendo pela vida do seu filho, da sua família. Então ele ficou em Nazaré, numa região. José não questionou Deus, ele obedeceu em todos esses momentos. E ao contrário, né, da desobediência, as marcas da obediência de José estão aqui registradas na palavra de Deus. Nós podemos ler isso em Mateus, no capítulo 1, capítulo 2. O caráter de José era obedecer, era de obediência a Deus. E também podemos dizer que José era um homem bom. Bondade no sentido de que é uma qualidade de generosidade e ação gentil para com outras pessoas, originando-se lá no íntimo do caráter. E esta sempre foi a atitude de José diante das pessoas. Ele era bondoso, ele exercia a bondade, que é, como nós vemos lá em Gálatas, é um fruto do Espírito Santo. E José, em sua história aqui na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, uma história resumida, nós vemos que ele foi bondoso para com Maria e para com o menino Jesus, cuidando deles. E a justiça e a bondade são irmãs gêmeas. Então, além de José ter a bondade, ele era um homem justo. A Bíblia, ela chama algumas pessoas de justas,
de homens justos. E podemos ver Noé, João Batista, Zacarias e Isabel, a sua esposa. Também o José de Arimateia, aquele que tinha um túmulo novo, onde ele colocou o corpo de Jesus. E lá a segunda carta de Pedro diz que Ló era justo. Temos que entender que esse justo é no sentido, assim, de amar a justiça. Não quer dizer que essas pessoas eram sem pecado. Eram pessoas, seres humanos como eu, como você, pecadores, sujeitos às falhas, a erros. Mas a Bíblia os considera justos porque eles amavam a justiça, tendo assim um comportamento correto com os seus semelhantes, sendo cuidadoso, fiel, submisso às leis, a lealdade como cidadão fiel e submisso à lealdade política e jurídica, e zelando também pelo equilíbrio moral. E José procurou em tudo ser correto, decente, respeitando a vida humana, temendo a Deus. Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Deus esquadrinha o nosso coração e Deus conhece lá o nosso interior. A nossa mente, Ele conhece. Portanto, nós podemos dizer que quando a palavra de Deus chama alguém de justo, é porque a sua retidão está no íntimo do seu caráter. Lá no noivado judaico, o noivo e a noiva juravam fidelidade mútua na presença de testemunhas, e a infidelidade, depois do noivado, se caso o noivo ou a noiva fosse infiel, era considerado adultério. A infidelidade era considerada adultério naquele período de noivado. E era punido com a morte. José, ele sendo um homem justo, correto, de comportamento correto com seus semelhantes, especialmente com Maria, e zelando pelo equilíbrio moral, ele então decide deixar Maria secretamente. Ele não queria desonrá-la, denunciando-a ou dando a ela carta de divórcio. Ele preferiu partir em segredo, silenciosamente. Mas por que José tomou essa decisão? Estava pensando nesta decisão. Porque ainda, até aquele momento, ele não sabia que Deus o chamaria para um ministério muito importante. E dentro do perfeito e poderoso plano de redenção, de salvação que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, aqui na terra,
a favor de toda a humanidade, havia necessidade da formação de um lar, de uma família, de um lar, de uma casa, para que o menino Jesus tivesse uma infância normal, naturalmente tranquila, segura, feliz. José foi escolhido por Deus para ser o pai humano de Jesus e que formaria com Maria este lar. E ele, José, seria o responsável pelo sustento, proteção e educação do menino. E José cumpriu perfeitamente este ministério, o seu ministério. E a Bíblia, o relato aqui nos evangelhos, nós vemos claramente que José, descrevendo a atitude de José, quando ele recebeu Maria como sua esposa, assumiu legalmente a paternidade de Jesus, do menino Jesus. E nas viagens que eles faziam, eram bem-sucedidas com a sua família. Nós vemos os relatos que eles iam sempre a Jerusalém. Eles saíam de Nazaré, iam até Jerusalém. Sempre. E sempre foram viagens bem-sucedidas, alegres, em família. Esse é o lar feliz que Jesus cresceu. Lucas vai narrar que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso é muito importante, esse registro aqui na palavra de Deus. Mostra que esse lar, cujo pai era um homem justo, um homem obediente, um homem bondoso, este era um lar feliz. E o plano redentor de Deus, do Senhor, já estava estabelecido desde antes da fundação do mundo, como nos diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, os versículos 19 e 20. Desde antes da fundação do mundo, Deus já havia estabelecido, decretado o plano redentor. E hoje, você e eu sabemos que fomos também escolhidos por Deus, por Jesus, em Jesus, antes do mundo ser fundado, para nós sermos santos e irrepreensíveis. Leia os textos bíblicos aqui. A fim, Deus nos remiu, nos salvou, nos escolheu, nos torna santos para Ele, em Jesus, para cumprirmos a missão que foi dada a nós, realizarmos as boas obras de Deus, que Ele mesmo preparou para andarmos nelas.
E sabemos também que cada um dos nossos dias foi escrito e determinado por Deus, como nos diz o Salmo 139. E Ele nos capacita, é Ele, para essa missão. Jesus fala sobre isso em João 16. O Espírito Santo, o Senhor está conosco, nos capacitando. E tudo isso é conforme a sua boa, perfeita, agradável vontade. Maravilha! Então José, ele foi escolhido e preparado pelo próprio Deus para cumprir a sua missão. Ele foi o pai escolhido. E é importante nós observarmos as qualificações de José no desempenho desse ministério, desta missão, ser o pai humano de Jesus. Primeiro, ele precisava ser descendente do rei Davi. E ainda mais, teria que ser o herdeiro ao trono. Quanto a isso, José não pôde fazer nada, porque não é ele que decidiu nascer na família de Davi, da descendência de Davi. Isso é obra do próprio Deus. Agora, ele precisava ser justo, amar a justiça de Deus. E ele era justo. E o testemunho bíblico mostra isso. E também vemos que ele sempre agiu corretamente, porque a Bíblia nos informa que Jesus Cristo era-lhe submisso. Olha, Jesus Cristo se submeteu ao seu pai humano, José. E isso porque José era um homem justo, correto. E terceira coisa, ele precisava ser obediente. Tinha que ser descendente do rei Davi, herdeiro do trono, justo e obediente. E ele era. Havia em José um espírito de prontidão, aquela determinação nos momentos talvez até difíceis, e que essa prontidão em obedecer, esta decisão de obedecer, está ausente em muitos de nós, não é mesmo? Mas José, ele tinha essa prontidão. Deus falava e ele atendia prontamente. José era um homem extraordinário. José, não temas receber Maria, receba ela como esposa. E José assim fez. José, vai para o Egito. E José foi. José, volte para Israel. E José voltou. E assim nós temos lições importantes para nós hoje com esse pai escolhido, José. Primeiro, Deus tem um ministério, uma missão para cada um de nós. E ao mesmo tempo que Ele nos dá uma missão, Ele nos provê, nos capacita de tudo aquilo que necessitamos para cumprir o ministério.
Segunda coisa, precisamos reconhecer qual é o nosso papel no reino de Deus. Qual é o nosso lugar no reino de Deus? Por que você foi escolhido por Deus e faz parte do reino, da família de Deus? Quais são as suas tarefas de acordo com aquilo que Deus tem concedido a você, com aquilo que somos? Deus nos concede dons, talentos, capacidades em todas as áreas. Por exemplo, na nossa família, a esposa, o esposo, o filho, a filha, os pais, os irmãos, os avós, os sobrinhos, os tios, todos aqueles que de alguma maneira dependem de nós. Então você tem uma missão para com eles, e essa missão está dentro do reino de Deus. E Deus tem capacitado você. Então descubra, reconheça qual é o seu papel, qual é o seu lugar no reino de Deus, para com a sua família. A situação econômica, financeira, a profissão que você tem, as habilidades que Deus nos dá, nossa capacidade e aptidão, tudo tem que ser usado para o reino de Deus. Quando você utiliza tudo isso no meio da sua família, no meio da sociedade, você está fazendo para o reino de Deus. E também precisamos estar atentos ao mandamento divino, ou às ordens, à lei de Deus. Temos que estar atentos e sempre prontos a ouvir e obedecer. Não é somente ouvir, é ouvir e obedecer. Como José, ele ouviu a Deus e obedeceu. Ele estava atento à voz do Senhor. E assim é cada um de nós. Temos que estar sensíveis à ação do Espírito Santo em nós, para que possamos executarmos, desempenharmos a nossa missão. José foi um homem escolhido por Deus. José era gente do Novo Testamento, gente que Deus fez. E José, porque ele era gente que Deus fez, ele faz. E ficou registrado na palavra para testemunho e para o nosso crescimento e edificação. Reflita. Quando Deus faz algo que você não entende, o que você faz? Você fica ansioso, revoltado, conformado, ou confiante, ou tem outra atitude? Dentro do seu lar, você tem reconhecido a sua responsabilidade diante de Deus? Assim, no zelo, cuidado para com todos os seus familiares? Você tem sido bondoso, justo, obediente, pronto para servir?
E como você tem servido a Deus? Você usa a sua profissão, sua capacidade, sua economia, sua disposição a serviço de Deus? Você precisa mudar? Reflita sobre essas questões e aprenda. Veja como José foi gente que Deus fez e que faz.